Oi, gente! Nesta aula, nós vamos dar introdução ao estudo das relações entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Nas aulas anteriores sobre magnetismo, nós temos uma noção do que é campo magnético. O que é campo magnético? O poder, a região de influência magnética que existe em torno de um ímã, que é um corpo imantado, magnetizado, ou em torno de um fio conduzindo corrente elétrica, que é o que nós vamos introduzir hoje. Vimos que todo ímã tem que ter dois polos, norte e sul. O que são polos de um ímã? A região do ímã onde o poder, o campo magnético é mais forte, mais intenso. Vimos também as propriedades de atração e repulsão, né? Polos de mesmo nome se repelem, tem uma força de atração, exercem sobre um e o outro uma força de atração, e polos de nomes contrários se atraem. Vimos também a propriedade da inseparabilidade dos polos, né? Se nós cortarmos um ímã em dois ou mais pedaços, cada pedaço se transforma em um novo ímã com seus polos norte e sul. Vimos também o campo magnético terrestre, a função, né, da proteção contra as radiações das partículas eletromagnéticas, que sem esse campo, nem sem esse escudo protetor, não teria vida na Terra. Bom, até 1820, 1819, para alguns autores, né, existia magnetismo de um lado, eletricidade de outro. Mas aí, em alguns livros a gente vê que foi uma experiência assim, acidental e em outros proposital. Um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted, que a maior parte dos livros coloca que foi em 1820, ele observou que uma agulha de bússola próxima de um circuito condutor, ela mudava a sua orientação quando colocada próximo de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Nós vimos o seguinte, que propriedades magnéticas são criadas pelo movimento dos elétrons em torno dos núcleos dos seus átomos. Ferro, níquel e cobalto, no caso, por exemplo, o ferro, né? Ferro, níquel e cobalto são substâncias ferromagnéticas, né? Mas no caso do ferro, lá na última camada, ele tem 4 elétrons e os elétrons giram em torno tem um movimento de rotação e translação em torno do átomo. Então, que os spins no átomo de ferro, eles não se anulam, seria um movimento, né, em sentido horário ou anti-horário em torno do núcleo do átomo. E isso produzia, então, essas propriedades magnéticas no caso do ferro, né? O ímã natural sendo o óxido de ferro. Muito bem. Então, o que é corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas através de um fio condutor. Nos condutores metálicos, nós já estudamos que a corrente elétrica é formada pelo movimento ordenado de elétrons, que se deslocam do polo negativo para o polo positivo. Isso no sentido real. Na corrente convencional, do positivo para o negativo. Muito bem. O que o Hans Christian Ørsted ele observou? A gente vai falar mais só agora Ørsted. Ele, ao realizar vários experimentos, né, colocando uma bússola, nós sabemos que a bússola ela tem uma agulha que é um ímã, né, a gente fala agulha magnética. E essa bússola ela se orienta de acordo com as direções, com os polos norte e sul da Terra. E o Ørsted, realizando vários experimentos, né, colocando uma bússola, né, ele observou que quando passava a corrente elétrica ali no condutor, no fio metálico, essa bússola sofria uma mudança de direção. Então, se no início foi acidental ou proposital, a gente não sabe muito bem. Mas depois de realizar os experimentos, ele chegou a essa conclusão. Que a corrente elétrica que percorre um fio, ela cria ao redor desse fio um campo, um poder magnético. E foi esse campo magnético que provocou o desvio da bússola, da agulha magnética da bússola, né, que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Então, a partir daí começou-se a relacionar os fenômenos elétricos aos magnéticos. Vou descrever rapidamente um pouquinho desse experimento aqui. Como assim? Aqui nós temos retirado aí de todo o livro didático, vocês vão encontrar isso aqui, o experimento de Ørsted. Aqui eu fiz o esquema de uma pilha, que é um gerador que cria um terminal positivo e negativo. Aqui um fio condutor, espaçozinho, e aqui uma chave. E nesse caso a chave está aberta, ou seja, não passa corrente elétrica nesse circuito. E aqui nós temos o esboço de uma agulha magnética, de uma bússola. Essa agulha ela é um ímã, que está apontando na direção norte e sul, está alinhada com as direções, com os polos norte e sul da Terra, do campo magnético terrestre. Muito bem.
Aqui nós temos esse alinhamento. Observe na segunda situação. Nós temos aqui agora a pilha, os polos positivo e negativo, mas agora eu fechei a chave. Quando eu fechei a chave, está passando uma corrente elétrica, a convencional, que sai do polo positivo e caminha para o polo negativo, né? E olha como que a bússola estava anteriormente, olha como que a bússola está agora. Agora houve uma mudança, estava assim, houve uma mudança de direção. Pela regra da mão, e depois que eu vou explicar, ela se orientou desta forma, tá certo? O que é a agulha da bússola? Ela é um ponteiro que pode girar em torno de um ponto fixo. Então ela pode mudar a sua orientação, a sua direção. Observe que quando eu inverti os polos da pilha, aqui até borrei um pouquinho, mas olha aqui, agora está diferente. Aqui embaixo o positivo, lá em cima o negativo. A corrente continua saindo do positivo para o negativo, mas agora a corrente tem sentido contrário, comparando com a situação anterior. O que aconteceu? A bússola novamente sofre uma mudança, mas em sentido contrário. Aqui foi o sul que foi atraído pelo fio, agora o norte, isso pela regra da mão direita que nós vamos explicar mais adiante. Então, pessoal, após realizar vários experimentos, esse movimento ordenado, que é a corrente elétrica, que é o movimento ordenado de elétrons aqui, ela cria ao redor do fio um poder, um campo magnético. E esse campo magnético ao redor do fio interage com o campo magnético da agulha da bússola, mudando a direção, a orientação desta bússola. Este é o experimento de Ørsted, né? Então, assim, depois de fazer essas experiências, né, cargas elétricas em movimento ordenado criam campo magnético. Então, corrente elétrica, fenômenos elétricos e magnéticos passaram a ser entendidos como tendo a mesma origem. A carga elétrica, né? Porque fenômenos elétricos são criados por excesso de carga elétrica em um corpo, ou excesso de carga positiva ou excesso de carga negativa sobrando em excesso num corpo. Fenômenos magnéticos é criado também pelo movimento ordenado de cargas elétricas. Então, desta forma, surgiu um dos principais ramos da física, que é o eletromagnetismo, que tem inúmeras aplicações no nosso dia a dia, na nossa vida. E a partir de agora, nós vamos estudar 3 situações em que o campo magnético é gerado, é criado pela corrente elétrica que percorre um fio condutor. Nós vamos estudar o campo magnético num fio retilíneo, numa espira circular e num solenoide, que também é chamado de bobina, tá ok? É o que a gente vai ver mais adiante aí.